Ana Simba. O que é que eu faço da vida? O que é que eu faço da vida? Pronto, eu sou angolana, estou cá há alguns aninhos, para aí uns 6 anos. Fiz a minha licenciatura cá em Engenharia do Ambiente. Hoje trabalho num jornal Água e Ambiente e é giro. E porquê engenharia a ver com ambiente? De onde é que isso veio? Bom, sinceramente... Foi uma obrigação? Muito sinceramente. Não sabias o que é que havias de fazer e tipo, esta aqui Tipo parece-me isso, bem. Tipo isso. Ok. Eu pensava, não é a engenharia mais fácil que eu poderia fazer na vida. Engane, por favor, não pensem assim nunca, porque não é verdade. Tá bem, não é difícil, mas agora sério, eu entrei para a engenharia do ambiente porque a minha primeira escolha era engenharia química. Entretanto, não consegui entrar para a engenharia química e entrei para a engenharia do ambiente. No início foi, eu vou fazer engenharia de ambiente porque tenho cadeiras similares e depois posso fazer equivalências, mas entretanto adorei o curso. Adorei o curso, já Sério? não quero saber de engenharia química na vida. Mas porquê? Porquê é que gostaste tanto assim do curso? Porque a engenharia do ambiente é tão abrangente, mas tão abrangente, que tu não tanto passas por cadeiras bastante práticas como vais para outras bastante teóricas e depois tem aquela parte do tu perceberes como é que realmente as coisas funcionam. Ok, eu estou em casa, é muito fixe essa cena do clima, mas tu tens uma noção exatamente e uma coisa fixe que eu gostei imenso foi que tu começas a perceber as coisas de maneira diferente e a te interessares pelas coisas de maneira diferente. Algum tempo atrás, antes de fazer o curso, se calhar não me fazia assim tanta diferença reciclar, por exemplo. Ok. Não me fazia diferença nenhuma, era, olha, eles que o mundo está a acabar, mas é a vida. O teu caixote é de cor, eu sei que é preto, não é tipo assim. Imagina, o meu era preto, agora não pode, tem que ter tudo separadinho. Mas comecei mesmo a olhar para as coisas de maneira diferente. Eu lembro-me que, agora uma parte, eu lembro-me que eu adorava ver aquelas vivendas assim à beira-mar. E depois eu lembro-me de ter uma das cadeiras da licenciatura em que nós falávamos um bocadinho sobre ordenamento de território e o perigo que aquilo era por causa da erosão e o mar, e agora já não me falem em casas à beira-mar, que é para esquecer. Então é essa maneira essa maneira diferente de olhar para as coisas. Fez-te ver o mundo de outra forma. Fez-me ver o mundo de outra forma e também fez-me ter uma responsabilidade diferente e perceber-me como alguém importante naquilo que é a proteção do nosso planeta, não é? Ana, tu sais com um amigo ou com uma amiga? Certo. Estás com ele ou com ela, entretanto, pastilha para o chão. Qual é que é a tua reação? Mas imagina, eu vou começar da seguinte maneira. Os meus amigos Assim eu sabem já que não podem sei, fazer eu já isso. sei. Porque eu dou-lhes na cabeça. Condições para seres meu amigo. Não mandas pastilha para o chão. Não mandes, por Não favor, tens senão- casa à Sim. beira do mar. Não, a casa beira-mar até pode ser, porque depois é fixe ter Depende fim da de madeira. semana. É fixe, yeah. parece bem. Mas minha casa, eu pensaria muitas vezes por causa mesmo dessa questão de já avaliar um bocadinho. Bom, será que daqui a alguns anos... Porque é isso, a engenharia do ambiente ensina-te a pensar daqui a muitos anos. A pensar nas próximas gerações. Então as minhas decisões já não são só para mim, ok, vou ter uma casa fixe, não sei o quê, eu fico a pensar, ok, vou ter uma casa fixe à beira-mar, mas os meus filhos se calhar não vão usar porque a erosão vai ser tão grande que daqui a algum tempo vou ter que mudar, vou ter que ir para outro lugar. E isso é fixe, é aquele pensamento, como eu costumo dizer, o pensamento sustentável, que é do, ok, isso é ótimo, para mim é uma maravilha, se calhar eu não vou, mas se calhar se eu pensar nas próximas gerações pode não ter uma repercussão tão boa. Pronto. Já está a fazer E tu- lembrar o Tiago há bocado, ele estava a falar, e daqui a 30 anos, como é que vamos estar? E uma pessoa até fica, fogo, a olhar já daqui a 30 anos, mas é essa a visão. Exatamente, a engenharia E do tu ambiente. pegas nisso para a tua vida toda. Para a minha vida toda, para a minha vida toda. E a engenharia do ambiente fez tão, sei lá, era aquilo... Não era aquilo Foi que abrir olhos. Exato, não era aquilo que eu queria fazer da vida mesmo, mas e outra coisa que eu ia me esquecendo de dizer que a engenharia do ambiente fez-me é que eu gosto muito daquela parte social que a engenharia do ambiente tem de ter. Então nós temos de aprender a falar com as pessoas, explicar-lhes. Lá está, eu ouvi o Tiago, não era? A falar sobre mudança de mentalidades e tem que começar já. E nós, os engenheiros do ambiente, temos que ter
também aquela sensibilidade em falar com as pessoas, em explicar porquê. Porque muita gente, nós pensamos, ok, todo mundo sabe que tem que pegar no lixozinho e colocar para o caixote, mas se calhar não é assim tão intuitivo para toda a gente. Então, aquele processo de tu ires falar, de tu explicar, dizer, olha, se calhar é melhor não. O mundo vai acabar, ok, mas se vai acabar, então se calhar nós damos um jeitinho de não acabar de uma maneira drástica. E pronto, eu Pode gosto. suavizar as coisas. Exatamente. Às Ela vezes as estava a pessoas. fazer lembrar. Eu acho Calma, que às vezes. deixa só dizer uma coisa. Deixa só me dizer uma coisa. Eu acho que às vezes as pessoas Calma, ela não estava a fazem fazer melhor lembrar porque elas aquela- não sabem o porquê de fazer as coisas melhor. Ou até no centro comercial tem aqueles caixotes divididos por cores. A pessoa nunca sabe onde é que vai pôr nada. Até porque eu não tenho mas muita é verdade. paciência para estar a ler aquilo mas tudo. duvido. Mas tu fala lá a sério. Quando vais no centro comercial vês lá aqueles caixotes verde, azul. Tu amarelo. ouviste aquilo que eu disse? Eu disse que eu não tenho paciência para ler aquilo tudo, então eu só mando para aquele que é o preto. As pessoas já não conhecem. As pessoas já não sabem, tipo, não sabem associar o que é cada cor, para que é que serve. Não, mas o que é- imaginem, é super fácil. É só ler aquilo que eu- Exato. só que- É isso. É que até está escrito, olhar para tipo, ali, não eu é só ler e cor. pronto, é isso. É só Eu ler. confesso que às vezes também tenho. Eu não me lembro muito bem das cores. E agora? Mas eu dou o meu trabalho de ler. De ler, já. Papel, ótimo. Tá, plástico, ótimo. É aqui eu tenho que Isso ficar. também é bem da chato. Imagina, tu tens um pacote de gelado com a colher. Aí tu vais ter que pôr a colher de um lado, o coisa do gelado no outro. E se tiveres um guardanapo, ainda vais ter que pôr no outro. Exato. É só Yeah. por isso que eu me canso e ponho tudo no mesmo. Ok, mas agora imagina. Te cansaste Já agora. foste. Certo. Imagina, colocaste aquilo no papel preto que é indiferenciado. Aquilo vai ter que ir para um aterro correr. E quando for o aterro, tens a emissão de gases catastróficos para o ambiente e daqui a algum tempo, imagina, não vai acontecer, claro, mas está Canosa o vai vizinho começar a do portar-se lado bem. com problemas respiratórios. E Yeah. tu ficas, ok, isso não teve nada a ver com o meu papelzinho que eu não separei, eu tive uma preguiçazinha básica, teve tudo a ver. Eu faço, imagina, tu fazes isso, eu faço, aquele outro faz e aquele outro faz, ninguém coloca nos lugares certos Já e vai viste? tudo para Somos indiferenciado. todos uns assassinos, andamos Não, a matar pessoas. Mas é verdade. CO2. 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 Um pacote de leite. Uma garrafa de vidro. É o pacote, é o pacote. É uma poluição. Opção A. É a. Boa. Olá, eu sou o André. Eu sou o Dan Eu sou Camila. e estamos aqui a responder pelo Good Vibes. Então, a poluição pode causar problemas a termos da nossa saúde, tipo nos pulmões e não sei o quê, por causa dos gases que é emitido pela poluição. Também há a poluição dos transportes. afeta em várias características. Respiratória, pele, tudo. A poluição acaba por nos afetar a todos da mesma maneira, ou seja, nós estamos a respirar o ar que acaba por ser poluído, logo estamos a afetar o nosso interior, como depois o exterior, porque acabamos E a camada de poluição, ozono também, a poluição afeta. acaba por nos envelhecer e etc, etc. Portanto, Eu acho que há cada vez mais uma maior consciencialização sobre esses problemas, mas acho que ainda há muito que temos que fazer. Eu acho que falta bastante ainda. Há várias pessoas que não têm consciência, por exemplo, que reciclar é super importante. Separação de lixo, por exemplo. Há vários lares que não fazem sequer isso. Portanto, acho que ainda há vários passos que temos todos de dar. Eu acho que falta conscientização tanto da população quanto dos governantes responsáveis pela cidade e pelo país. exatamente. Esse é o problema. Nós porque somos informados, nós temos informação a torto e direito Na que escola. nos explicam essas coisas e damos isso e tudo mais. Mas nós não ligamos porque pensamos que não nos vai acontecer a nós ou enquanto estamos cá nós não a vai viver. acontecer, que Ou seja, é nós uma achamos coisa, que é algo yeah, quando, nas gerações a longo futuras, prazo, não a nós. é agora que vai acontecer. Não, porque assim, acordos em termos governamentais Pode ser. já existem. Ok. E estão a Já funcionar? foste, não?
Sim, alguns países funcionam. Acontece sempre em Paris, esses acordos que têm a ver com o clima. Infelizmente, houve uma altura que houve uma grande entidade, um país que é os Estados Unidos, que há algum tempo estava lá dentro, e é isso, vamos fazer, e eles são os países dos mais industrializados do mundo, mas infelizmente, ultimamente já não, alterações climáticas já não é para nós, porque também de certa forma acharam que era melhor assim, então esses acordos já existem. Existem países que são países que são mesmo obrigados a, por exemplo, a emissão de CO2 este ano só pode ser X. Mais que isso, multa em cima. Então, esses acordos, graças a Deus, já existem. E agora, nós também podemos fazer acordos entre nós, dentro da família. Olha lá, a partir de hoje, vamos fazer um acordo aqui entre mãe, pai e filhos. Vamos tentar separar o lixo durante uma semana. Quem conseguir, ganha uma coisinha. É um incentivozinho, mas que vai ajudar mesmo as pessoas a fazerem esses acordos e correrem bem. Sim. Mas e depois podem até dar qualquer coisinha, mas lá à frente vê-se os bons frutos, não é? Claro. Sim, Foi uma ajuda. Exato. Olha, falando nisso, existe um país que eu por acaso eu não me lembro, sinceramente não me lembro, mas que eles fazem o seguinte: toda aquela pessoa pega numa garrafazinha e põe no lugar certo do vidro, sai uma moeda. Então imagina, a gente toda pegando nas garrafas e no plástico para sair uma moedazinha. Onde é que eu já vi isso? Já vi isso em algum Eu sítio, já mas vi para cães. Pões lá a garrafinha e eles põem comida para os cães da rua. Ótimo, Sério? também. Olha que fixe. Imagina, vai ser toda a gente preocupada com, nem que for, ok, vou ganhar uma moedazinha, mesmo que não estiver a pensar no ambiente, mas ajuda muito essa atitude. Sim. Quais é que são os maiores desafios do clima? Esta pergunta também foi um desafio aqui. Não, essa pergunta foi um desafio, imagina. Assim, os maiores desafios do clima ou os maiores desafios do engenheiro do ambiente na questão climática? Os dois. Pronto, eu vou começar pelos maiores desafios do engenheiro do ambiente hoje. É mesmo consciencializar as pessoas. Mais do que ter ideias de como resolver esse problema, é mesmo a consciencialização das pessoas. Isso está a ser complicado, infelizmente. Digo infelizmente porque é uma coisa que, para nós, às vezes, nós pensamos que todo mundo vai achar que nós precisamos de tratar do ambiente, mas afinal nem toda a gente pensa assim. Então acho que o maior desafio do engenheiro do ambiente é a consciencialização da população. O maior desafio do clima é a natureza conseguir ter tempo de se regenerar, o que nós não estamos a deixar. Nós fizemos esta pergunta ao Tiago e quero fazer-te a ti. Achas que a natureza está a ganhar à ciência? Eu vou responder da seguinte maneira. Na minha opinião, a ciência nunca vai ganhar a natureza. Porque quando a natureza decidir que é assim, é assim. E os desastres, as catástrofes são um exemplo disso. Se tu decidires construir uma casa por cima do leito de um rio, podes lá viver 25 anos. Mas algum dia a tua casa vai ter infiltração. Porque a ciência nunca ganha a natureza. O que a ciência faz é tentar arranjar maneiras de conseguirmos viver aqui bem, nós e a natureza em paz. Parece aquela notícia de há pouco tempo cobrirem a camada do ozono com não sei o quê, não foi? Falar com os gases para tentar cortar. Nunca vai funcionar dessa maneira. Eles estão a tentar agora mitigar, ou tentar fazer de maneiras com que os problemas não sejam assim tão catastróficos. Mas, pois, é a natureza, quando tu destróis, fica complicado. O tempo anda para a frente, não tem como voltar. Exatamente. Como o tempo anda sempre, Ana, queres deixar uma mensagem para os jovens, crianças, adultos, idosos, que estão lá em casa a assistir ao programa e que realmente tu já mudaste o teu estilo de vida? Agora, o que é que tu tens a dizer a eles para que eles queiram mudar esse estilo de vida? Certo, não sei para onde é que eu olho. Pode ser para aqui. Pronto. Principalmente os jovens, tenham atenção à questão das alterações climáticas. Isso pode ter repercussões muito complicadas e já tem tido. Então, mas nós podemos mudar isso de alguma maneira. Por isso, vamos ser pessoas conscientes. Se não sabes, não tens ideia do que é que isso é, por favor, informa-te. Existem várias maneiras de nós termos informação sobre isso e faz a tua parte, que é muito importante.